Estamos ao vivo com mais uma live aqui no canal, Só Cursos e Aulas, com o tema central memória e estudo. E hoje vamos falar um pouco mais a respeito de memória versus Alzheimer. Então vamos aguardar só um pouquinho o pessoal entrar e aí a gente já vai começar. Hoje eu tenho aqui como convidado ilustre, mais uma vez, a participação de Ariel Trovati, que ele é graduando em Psicologia e pesquisador em Neurodesenvolvimento. Então, mais uma vez, temos aqui o Ariel, e que ele já é o nosso parceiro aqui de lives do canal. E eu fico realmente muito grata por toda a participação, por todo o conhecimento passado por ele, sempre. Então vamos aguardar só uns minutos o pessoal receber a notificação desta live e aí a gente já começa. Vamos ver aqui. Oi, Natália! Olá, Luciano! Sejam bem-vindos! O Ariel já entrou? Já entrou, então já podemos começar, Ariel? Você tá aí? Vamos ver se a gente já começa, se a gente espera um pouquinho. Peraí que hoje eu vou ter que usar os óculos. Meu Deus. Nossa, tá feio hoje. Ah, agora eu tô enxergando melhor. Que horror. Ah, beleza, vamos lá. Vamos começar aqui com a Ariel. Guardando a... Aê! Oi, Ariel! Olá, Sol, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Boa tarde, seja bem-vindo. E obrigado. muito obrigada mais uma vez por você aceitar este convite, por você estar aqui. Como eu disse antes, você já é parceiro de lives realmente aqui do canal e você será sempre bem-vindo aqui, sempre chamado aqui, porque não tem como, né? Você tem muito conhecimento, muito bom e você compartilha como ninguém. Então, será sempre chamado aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Sol. Eu que agradeço pelas palavras também. E realmente, a gente já está virando parceiros de lives aí do Instagram, trazendo esses conteúdos, né, sobre você, no caso da memória, no meu caso sobre saúde mental, né, transtornos mentais, neurociência, etc. E eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que bastante gente pode se beneficiar desses conteúdos. Só um minutinho que eu acho que está travando aqui para mim. Tá. Inclusive, você está travada agora aqui para mim. Ah, é? Eu Olha, vou. na hora que você falou que eu estava travada, você travou para mim. Então. Enquanto o pessoal vai entrando, então eu vou sair e entro novamente, aí dá o tempo aí do pessoal chegar para a live, né? Tá ótimo, sem problema algum. Beleza? Ok, Beleza, ó, então. tá ok. Se E quiser agora sim. fazendo uma introdução, né? Aí tudo bem. Aí, nesse tempo que eu saio, eu entro novamente. Tá ótimo, então. Tá Beleza, certo. vou falando Até algumas já. coisas aqui. Até. Bom, então hoje vamos falar sobre Alzheimer relacionado com a memória, né? Então, antes de mais nada, né? O Alzheimer é uma doença da capacidade intelectual.
e com a idade é considerada como um processo normal. Eu não gosto muito desse termo normal, porque parece que todos, com o avançar da idade, terão, né? Olá, Michele, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui também. Nossa, hoje tudo ex-aluno aqui, hein? Natália, Michele, ai, que felicidade. Muito obrigada por vocês sempre estarem aqui, viu? E por vocês sempre compartilharem e me prestigiarem. Muito obrigada, viu? Então, como eu tinha dito antes, Oi! Então, como eu tinha dito antes, a doença de Alzheimer, ela é considerada como perda da capacidade intelectual e com o decorrer da idade é considerado como um processo normal. Então, para mim, considerar como um processo normal significa como se todos fossem desenvolver Alzheimer com o passar do tempo, com a idade, com o avançar da idade. Mas não é bem assim. Alzheimer não são todas as pessoas que desenvolvem. Existem causas, né, para fazer com que você tenha essa decorrência. Existem predisposições para fazer também com que você tenha mais probabilidade de desenvolver e não desenvolver aquela doença, essa doença em questão, né? E como eu disse que é a perda da capacidade intelectual, uma das perdas envolve a memória, né? E hoje a gente vai ver mais detalhadamente, assim, que tipo de memória, né? Como que ela é acionada pelo Alzheimer, o que é prejudicado com o Alzheimer, né? Tanto é que tivemos uma pergunta a respeito do Alzheimer em relação a diagnóstico precoce ou não, se há meios, né, de evitar, se há meios de melhorar, sendo um diagnóstico precoce ou não, mais tardio. Então, vamos ver a respeito disso também. E vamos aqui transmitir novamente com o Ariel. Vamos ver aqui. Hoje vamos ter, então, a presença do Ariel Trovati. Vamos esperar um pouquinho que ele entre, está aguardando a conexão. Aí. Agora sim. Voltei Bom, para você. ótimo. Tá tudo ótimo aqui. Tá, a imagem tá boa? Tá ótima. Tá excelente. Então, Tá espetacular. então tá bom. Então, como eu disse, eu comecei já falando um pouquinho, Ariel, que a doença de Alzheimer é uma perda da capacidade intelectual, né? E isso tem a ver com vários detalhes das funções cognitivas, dentre elas a memória. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado que tipo de memória que é acionada, né? Como que é acionado, como que ocorre o Alzheimer, né? E se há possibilidades de melhorar a memória se diante de um diagnóstico precoce ou tardio, se há possibilidade de melhorar ou pelo menos estagnar, né, a progressão da doença. Então vamos ver isso, mas de novo, vamos lá. Hoje vamos ter um encontro aqui com o Ariel Trovati, que é graduando de Psicologia e pesquisador em Neurodesenvolvimento. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ariel. Se você quiser se apresentar, por favor, está aberto para você. Muito obrigado, Sol, novamente. Boa tarde a todos que estão presentes aí assistindo a live, mais uma vez, né? Bom, como a Sol falou, né, eu sou graduando em Psicologia, né, pesquisador em Neurodesenvolvimento, atuo ali no programa de transtornos do espectro autista do Hospital das Clínicas, né, no Instituto de Psiquiatria do HC. Trabalho com crianças, né, dentro desse espectro autista. Mas um dos meus primeiros trabalhos na faculdade foi relacionado, né, um dos principais trabalhos assim que mexeu muito comigo, essa questão, né, de neuro e tal, foi a questão do Alzheimer, né, e das demências. Então, inclusive eu tenho um projeto de pesquisa que ainda está, vamos dizer assim, na gaveta, né,
que futuramente eu pretendo desenvolver, justamente para a gente tentar avaliar como essa doença impacta nos familiares e também nos cuidadores, né, de pessoas diagnosticadas com um Alzheimer, né, com a doença do Alzheimer. Então, o Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa, né, que afeta cerca de 1.200.000 pessoas no Brasil e aproximadamente mais de 35 milhões de pessoas no mundo, né? E é uma doença grave, vamos dizer assim, porque ela não é uma doença que tem cura, vamos dizer assim. Você apenas acompanha, né, a evolução, a progressão dessa doença. E, claro, como eu falei sobre esses dados, né, populacionais, né, então, assim, o Brasil ele se encontra, né, numa posição muito desfavorável no sentido de proteção, né, no sentido de prevenção à doença de Alzheimer, né, e isso se comparado a outros países, né, em desenvolvimento, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela estima que até 2030, esse número que eu falei de 35 milhões de pessoas no mundo, ele suba aí para cerca de 66 milhões de pessoas no mundo daqui a 10 anos, né? Então, e isso principalmente em países que estão em desenvolvimento, como no caso do Brasil, né? No nosso caso aqui. E aí entra um fator muito importante para a gente observar com relação a isso, porque o Brasil é um país onde tem um nível educacional muito baixo, né? E isso é um fator, está dentro ali dos fatores externos à doença, né? Um nível educacional muito baixo, tem uma população que não cuida da saúde de uma forma global, né? Não se tem essa cultura de fazer prevenção de doenças, inclusive de doenças cardiovasculares, né? Que também estão relacionadas a casos de demência e casos de Alzheimer. Temos uma população que não cuida, não se alimenta de uma forma adequada, uma população sedentária. Então, e sem contar que nós somos um país em que a gente está aumentando a longevidade, né? Então, assim como em outros países do mundo, né? A gente está aumentando a longevidade, só que aí a gente soma esses fatores de risco, né? Somado a esse aumento da longevidade, só que sem criar fatores de proteção. Então, isso acaba gerando um quadro, uma situação muito perigosa, né, que a gente se encontra aqui no Brasil para casos futuros da doença de Alzheimer, e eu acho que ao longo da nossa conversa de hoje a gente vai poder explorar melhor esse cenário. Com certeza, Ariel. Só acrescentando, né, apesar de que o que você disse já foi completíssimo, mas de uns anos para cá, eu percebo que vem mudando, né, pelo menos a consciência da população, pelo menos de alguma parte da população, vem mudando em relação à prevenção, né? Até uns anos atrás, a medicina era voltada única e exclusivamente para tratar, né? Depois de anos, a pessoa ia no médico, era diagnosticado com algum problema, com alguma doença, e a partir daí ela seguia o acompanhamento para fazer o tratamento daquela doença que já tinha sido desenvolvida. Mas de uns anos para cá eu já percebi que tem se mudado essa consciência e algumas pessoas, não a maioria ainda, né, despertou para isso, para a necessidade da prevenção. E a própria medicina já está mais atuante na prevenção, né? Tanto é que
Eu acredito que um dos fatores que está ajudando isso é tornar possível outras medicinas como integrativas, né? Uma medicina integrativa e não medicina alternativa, que era um nome absurdo. Eu detestava esse nome. Alternativo parece que é assim, se não der certo pelos meios tradicionais, você procura a alternativa, né? Porque era Procura realmente outro isso, meio. não era? Era assim, Exatamente. era a alternativa. Se você não conseguir pelos métodos tradicionais, você procura pelo método alternativo, que aí incluíam a psicologia, incluíam tratamentos como fitoterápicos, como outros mais, né? Então, hoje em dia, tendo essa integração maior, né? Então, o trabalho do psicólogo, o trabalho de outros profissionais integrados, como multidisciplinar realmente, eu acredito que com isso vai favorecer e, de repente, até diminuir essa estimativa, né? Ou pelo menos minimizar essa estimativa tão ruim do Alzheimer e de outras doenças mais, né? Ah, Mas eu sem dúvida. acredito que o que falta é a educação, né? Porque pessoas que estão mais envolvidas, né, com a educação, que estão mais atuantes na saúde, principalmente, eu acredito que são essas as pessoas que se preocupam mais, né, por saberem dos motivos e também dos malefícios causados tardiamente. Então, do benefício de ter um diagnóstico inicial, de ter um diagnóstico quanto antes, de ter um diagnóstico antes de desenvolver a doença, de que você tem a possibilidade de desenvolver a doença, então vamos ter uma atenção maior a respeito disso, né? E também de hábitos alimentares e de atividade física, né? Então, o sedentarismo e a atividade e a alimentação estão aí sempre pesando e sempre como principais causas de inúmeras doenças, inclusive Alzheimer, né? Então, eu acredito que com o tempo e com o aprendizado passado para a população em geral, isso pode melhorar, né? Sem dúvida nenhuma, Solange. Alívio. Inclusive, você falou muito bem, né, sobre isso. Essa questão da prevenção, ela ainda é algo que não faz parte da nossa cultura, vamos dizer assim, né, porque o número populacional, né, que procura efetivamente fazer uma prevenção, né, da saúde, isso não significa procurar doenças, né? É bom a gente sempre deixar claro que não Sim, é lá vou procurar doença, procurar algo que eu não tenho, né? Não é isso, né? Mas é, efetivamente você cuidar da saúde, né? E como um todo, de uma forma global, né? Como eu falei no início, né? Então, a gente não tem essa cultura, né? E aí, como eu falei, soma-se esse fator de aumento da longevidade no nosso país, mas ao mesmo tempo a gente não cria esses fatores de proteção, que são fatores simples, não é coisa muito absurda que você pode fazer, mas um controle da pressão arterial, por exemplo, um controle, né, e prevenção de problemas cardiovasculares, controle do diabetes. Então, são coisas que dá para a gente fazer minimamente e que isso lá na frente vai ter um impacto positivo e também aí a gente vai ter uma expectativa de envelhecimento mais saudável. com certeza. Sabe de uma coisa que me passou agora em mente, né? Que nós precisamos melhorar o ensino, né? O ensino aqui no Brasil precisa ser melhorado. Na realidade, não apenas aqui no Brasil, né? Se você pegar e analisar o ensino mundial, ele é extremamente retrógrado e daquele sistema de ficar todos sentadinhos, olhando para uma lousa e ficar horas e horas e horas recebendo informação e informação perdida às vezes, né? De uma forma muito maçante, chata, sei lá, faltam vários itens para melhorarmos, mas um deles eu acredito que seria a adição de algumas disciplinas que, no meu ponto de vista, é extremamente fundamental. Que um deles é a respeito da nutrição, para que você tenha pelo menos
informação inicial sobre a nutrição, a importância de ter uma alimentação adequada para o organismo e ter realmente a prática de atividade física, que já é empregado nas escolas, mas de uma forma mais consciente, não apenas como uma obrigatoriedade, mas despertando em si, né, para as crianças inicialmente, a importância da atividade física. Então, empregando a importância da atividade física e a importância da nutrição adequada como ensino fundamental, porque a palavra está aí, né? Fundamental, porque é o fundamento, porque todos precisamos, né? Para ter uma vida melhor. Assim como outras disciplinas mais, mas na discussão de hoje cabe falar sobre estas, né? Mas eu acredito que tendo pelo menos isto, e a gente já pegando, informando já desde cedo as crianças, né? Eu acredito que isso tende a afetar de uma forma muito significativa, porque a gente sabe que a criança vai chegar na casa, vai passar para os pais e a partir daí que vai reverberando, né? É uma forma de informar que eu acredito que seja uma das mais sábias, né? E mais fáceis, e rápidas, né? E práticas. Com certeza, né? Essa questão de você educar logo, né, na infância, assim, isso sem dúvida nenhuma é um fator que lá na frente, né, isso vai criando uma consciência, né, essa consciência de prevenção, né, de saúde, prevenção de hábitos saudáveis e isso vai ser muito bom para o desenvolvimento dessa criança, né, e também para a sua fase adulta e até mesmo de um envelhecimento mais saudável. Né. Agora, é importante a gente falar, porque muitas pessoas também, às vezes, usam a questão da demência como um sinônimo do Alzheimer, e é importante, eu acho, a gente fazer essa pequena... explicar um pouquinho por que a doença de Alzheimer está inserida, né, como um subtipo de demência, é importante a gente falar isso, mas ela não é, por exemplo, vamos dizer assim, falou em demência, as pessoas associam ao Alzheimer, né, e acaba ignorando que existem outras demências, ou muitas vezes não sabem que existem outros tipos de demências que não o Alzheimer. Né, então é lógico, tem outras etiologias, né, então tem a demência pré-frontal, mas assim, 50% dos casos de demência são atribuídos à doença de Alzheimer, ou seja, o Alzheimer é a forma de demência mais comum. E o restante dessa porcentagem, né, em segundo lugar, vem as demências provocadas por questões cerebrovasculares, como, por exemplo, o AVC, né, que é um problema também de saúde muito grande, né, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Né, então, ele fica ali, o AVC, né, essas doenças cerebrovasculares ficam em segundo lugar ali, bem logo atrás do Alzheimer, como um quadro demenciante. Então, é importante a gente trazer essa informação e fazer esse paralelo com o que a gente está falando desde o início aqui, porque quando as pessoas falam sobre Alzheimer, fica meio que naquela questão assim, de que não tem muito o que se possa fazer, né, para a questão do Alzheimer, não tem muito o que fazer mesmo, então, né, vamos deixar seguir, se acontecer, aconteceu. Mas não é assim, né? Como a gente está falando desde o início aqui, você, né, criando esses hábitos de prevenção, né, esses fatores protetivos aí para um envelhecimento mais saudável, sem dúvida nenhuma, você está evitando não só a questão ou retardando, pelo menos, não só a questão do Alzheimer, mas também a possibilidade de novos tipos de demência, né, outros tipos de demência. Então, é importante a gente sempre fazer, né, essa diferenciação, né, claro, como eu falei, o Alzheimer ele é a doença mais representativa de demência, né, mas não é a única. Né, então, existem outras
etiologias, como eu falei, e é importante a gente sempre lembrar isso, né, para quem está assistindo, para quem não, né, não é muito, assim, não tem muito conhecimento, não é da área, mas que está interessado no assunto, até para gerar uma certa confusão, né? Com certeza. E é importante saber qual etiologia, a causa que gerou, né, a demência em si, porque a partir daí você tem tratamentos diferenciados, formas de agir diferenciadas, né? Então, por isso que é tão importante saber se é diante de um quadro de Alzheimer, se é diante de um quadro de AVC, porque a partir daí você vai tomar caminhos totalmente diferenciados e tratamentos e disposições também diferenciadas. Além do fato de que o quanto antes tendo o diagnóstico sempre melhor, né? Tanto para um quadro de Alzheimer quanto para um quadro de AVC. Com certeza, com certeza. E aí é importante, né, a gente entrando nessa questão do Alzheimer propriamente, né, o que é o Alzheimer, né? Eu acho que quem está aí assistindo está nessa expectativa, mas o que é exatamente o Alzheimer? Quando a gente fala em Alzheimer, as pessoas logo associam à questão da memória, né? Eu acho que a questão da memória, acho que é o sintoma mais representativo nessa doença, mas ela é muito mais do que isso, né? Os prejuízos que se tem na doença de Alzheimer vai muito além da questão da memória, né? Mas a memória, ela é bem significativa ali, pelo menos para a população no geral, né? Então, existe a questão, né, para a gente comparar, né? Porque, como eu falei, ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, que vai progredindo esse declínio cognitivo. Esse declínio cognitivo, ele afeta de forma significativa a memória, né? Mas também afeta as funções executivas, afeta a questão da linguagem, a questão, né, de funções mesmo, funções, a pessoa perde o contato ali, né, perde a noção de algumas funções, e isso, claro, ao longo do tempo, né, isso vai só piorando, né, esse declínio do prejuízo cognitivo. Mas esse prejuízo, ele acontece em indivíduos, né, a partir de 65 anos, 60 a 65 anos, né? Ou seja, é uma doença específica ali da população mais idosa. Diferentemente de um quadro, de um distúrbio do desenvolvimento, por exemplo, que a pessoa ela já nasce com essa dificuldade, seja uma dificuldade cognitiva, seja uma deficiência intelectual, né? E ela não consegue desenvolver isso ao longo da sua vida. Agora, no caso do Alzheimer, a pessoa ela teve essas funções cognitivas, funções executivas, que funcionou no seu nível máximo ali durante um período da vida da pessoa, mas que a partir dos primeiros sinais de adoecimento, essas funções foram sendo prejudicadas, né? Então, começa a se perceber esse declínio, né, da cognição, esse declínio da memória, né, esses lapsos de memória que acontecem, que aí a gente, né, que dão os primeiros sinais aí de um adoecimento pelo Alzheimer, que a gente costuma chamar de sintomas prodrômicos, né, ou seja, os primeiros sinais ali, os sinais iniciais da doença, e que muitas vezes são muito sutis, inclusive, né, passam despercebidos, passam como um simples esquecimento, né, e na verdade, às vezes muito mais do que isso, né, então é importante sempre que perceber, né, e claro, né, você ali está percebendo ou em você, ou uma pessoa próxima a você, que está ali nessa faixa etária de 60 a 65 anos, é importante a gente, né, falar, opa, né, será que não pode ser aí um início de uma doença de Alzheimer? Então,
procurar investigar. Então, é importante a gente trazer essa informação com relação à progressão da doença, né? Então, ela começa ali com sinais leves, né? Às vezes uma mudança de comportamento, né? Esse é um dos primeiros sinais, né? A pessoa começa a mudar o jeito, né? A forma como ela começa a agir de uma forma diferente, e com isso, né? Somando a isso, vem esses prejuízos. Pode vir prejuízo da fala, pode vir prejuízo da memória, né? Da questão de raciocínio, né? E inúmeros prejuízos que nós chamamos de funções cognitivas ou também de funções executivas. Tanto um quanto o outro são muito prejudicados nessa questão do Alzheimer. Então, é importante a gente trazer esse alerta sobre os primeiros sinais e sintomas, porque muitas vezes isso pode acabar passando despercebido mesmo. Com certeza. Então, tendo uma mudança de comportamento, tendo um esquecimento um pouco diferenciado, né? Porque esquecer, todos nós esquecemos o tempo todo, uma coisinha ou outra, mas eu acredito que seja um esquecimento um pouco diferente, né? Um pouco mais intenso, mais grave, né? Sim, sim. Por exemplo, uma situação uma situação inusitada, que nunca aconteceu com você, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um sujeito que ele sai para a rua para fazer suas atividades, sair para trabalhar, por exemplo, e durante o percurso, né, durante o trajeto dessa pessoa, ela tem um branco, né, tem aquele lapso que ela não sabe dizer onde ela está, né, ela não se reconhece ali dentro daquele ambiente, que muitas vezes pode ser um ambiente rotineiro para ela, mas isso causa um lapso na memória dela e ela não consegue saber onde ela está, ela se vê perdida naquele ambiente que ela costuma frequentar, né? Então, existem casos, né, que esse é um dos primeiros sinais. Né? Então, é algo que nunca aconteceu anteriormente, né? Porque, como você falou, esquecer as coisas, isso a gente esquece, né? O tempo todo a gente está esquecendo de alguma coisa. E aí é só voltar lá naquelas lives anteriores lá, né? Nas suas lives aí falando a respeito da memória, que a gente vai entender o porquê que a gente esqueceu de alguma coisa, mas associar isso diretamente ao Alzheimer, não. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. São situações que nunca aconteceram antes com você e que foram muito estranhas ou com alguém próximo a você, que vale a pena a gente estar observando, né? E aí também a questão, como eu falei, de uma mudança de comportamento, né, da forma de agir da pessoa, que está diferenciado. É importante a gente falar também, né, como a gente está falando aí que o Alzheimer é uma doença restrita a essa população mais idosa, a gente trazer a informação de que a depressão, por exemplo, ela muitas vezes é subdiagnosticada em idosos, né? Então, e a depressão, ela traz os sintomas muito parecidos com os primeiros sintomas do Alzheimer, né? Ou seja, a pessoa deixa de se cuidar muitas vezes, a pessoa ela perde a vontade de fazer coisas, de coisas que antigamente ela gostava, ela passa a não gostar mais, ela fica mais irritada, né? Então tem essa questão da irritabilidade mais agressiva. Mais agressiva. Então, essa perda de energia, né? Essa sensação de perda de energia, são sintomas muito comuns, muito parecidos com esses primeiros sintomas da doença de Alzheimer, né? Esses lapsos de memória que também acontecem na depressão, né? Como a gente fez lá na live falou, né, na live sobre depressão e memória, né, que a gente falou que algumas particularidades da memória são esquecidas, né, na depressão. E aí, no caso do Alzheimer também. Inclusive, tem algumas pesquisas que elas apontam
proximidade ali de quadros depressivos com o adoecimento do Alzheimer. Né? Então, existe essa relação entre depressão e Alzheimer, isso está sendo investigado, né? Mas existem fortes indícios aí de que a depressão pode ser uma doença precursora da demência de Alzheimer. Nossa. Mas tem muito a ver mesmo. Se a gente estudar a parte que afeta na depressão, né, e fazer uma correlação com Alzheimer, tem a ver mesmo. Então, é importante se ter uma atenção sempre redobrada conosco, né? A partir do momento, eu acredito, né, que a partir do momento que a gente comece a nos entender melhor, né, comece a nos observar melhor, se torna sempre muito mais fácil sabermos detectarmos essas nuances, né? Se há ou não uma diferença significativa ao ponto de procurar um especialista, de ir atrás, de investigar, né? E a respeito disso, né, como a gente disse, né, a partir dos primeiros sinais é importante investigar, o que você recomenda que seja feito, né, a partir do momento, se porventura alguma das pessoas que estão vendo essa live aqui ao vivo ou então posteriormente tiverem parentes, pessoas próximas, amigos, ou até ela mesma tenha tido um diagnóstico, ou note essas diferenças, né, significativas quanto a comportamento e quanto à memória, o que elas devem procurar, que especialista, como proceder, né, o que iniciar, né? Olha, é muito bom essa sua pergunta, né? Ela pode ali, um clínico geral pode já dar esses primeiros direcionamentos para a pessoa, né? Então, ele é um profissional que pode estar ali, né, percebendo essas mudanças, né? Claro, o diagnóstico do Alzheimer é um diagnóstico clínico, né? Então, a gente precisa da comprovação de alguns exames ali para chegar a uma possibilidade de estabelecer mesmo o diagnóstico da doença, mas o histórico da pessoa, isso conta muito, né? Isso quem vai trazer, muitas vezes, é um cuidador, né? Uma pessoa da família que, muitas vezes, disponibiliza o tempo todo ali dela, tempo integral ali a cuidar dessa pessoa, né? Então, ela está vivenciando todos esses sintomas, todas essas questões que a pessoa está passando ali durante esse início da doença. Então, ela vai saber relatar para um clínico geral esses sinais, né? E esses sinais, eles são muito importantes no diagnóstico. Feito isso, o clínico geral, ele pode, né, e suspeitando do quadro aí de demência, né, ele pode dar uma indicação para um psiquiatra, né, um neurologista, né, até mesmo para comprovar essas questões, tanto as questões comportamentais, como exames de neuroimagem, que são muito importantes nesse diagnóstico, né. Inclusive, é até engraçado a gente falar a respeito disso, porque isso está mudando, né? O diagnóstico do Alzheimer, ele tem uma expectativa aí de no futuro ser um diagnóstico bem preciso, né? Porém, antigamente se fazia o diagnóstico do Alzheimer por exclusão, né? Ou seja, você suspeitava de um quadro demenciante, né? E aí, para você estabelecer se era ou não Alzheimer, né, vinha essas questões comportamentais, né? E aí, quando você não chegava a uma possibilidade que pudesse ser apontada como um fator desencadeante ali para essa demência, se estabelecia o diagnóstico de Alzheimer, né, nessa pessoa. E, claro, isso só ia ter uma comprovação mesmo de se era ou não a partir da observação de questões anatômicas no cérebro do indivíduo. E
lógico, isso no exame pós-mortem, né? Ou seja, depois que o indivíduo já faleceu. Então, não é muito, clinicamente não é muito útil, né? Pensar nessa possibilidade, mas se trabalhava com isso, né? Hoje em dia, a medicina está muito mais avançada, então existem algumas possibilidades que já estão, algumas pesquisas bem promissoras aí para o diagnóstico precoce do Alzheimer, por exemplo, com a observação da retirada de líquor, né, da medula, por exemplo, por amostras de sangue, né, e isso como naquela tentativa de identificar um marcador biológico, né, para a doença do Alzheimer. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande salto para esse diagnóstico, porque isso pode prevenir o Alzheimer anos antes, né, da pessoa ser acometida pelos primeiros sinais, primeiros sintomas ali da doença. Então, identificar esses biomarcadores aí da doença sem dúvida, um grande passo aí que a medicina está dando para chegar a esse diagnóstico com mais precisão, né? E, lógico, evitar essa questão que eu falei, né, do pós-mortem, aí que não é muito útil, né, para se estabelecer e diagnosticar o Alzheimer, né? Que depois, né, não... Principalmente para o paciente, Deus me livre, né? Meu Deus do céu. Exatamente, aí não é muito útil, né? Então, assim, a medicina está avançando bastante nessa questão de procurar esses biomarcadores, né? Então, a pessoa, a partir desse exame, identificou lá e ela falou, olha, você tem um risco bem significativo para desenvolver Alzheimer. Então, vamos cuidar disso aqui, vamos cuidar da pressão arterial, vamos cuidar, né, do coração, da alimentação, da atividade física e tal. E isso pode ser, sim, um fator preventivo. Né? Mas, é claro, é importante a gente falar, né, até para a pessoa que está assistindo aí a live, não pensar dessa forma, eu tenho um convênio bom aqui, e eu estou suspeitando que meu pai tá com Alzheimer, eu vou procurar esse exame agora lá no convênio, né, e vai encontrar. São estudos que ainda estão na fase de testes, né, metodologias que estão sendo testadas, mas que são muito promissoras e que, com certeza, muito em breve vai estar disponível para o público geral, aí, né, se beneficiar dessa forma de diagnóstico, mas, por enquanto, ainda a gente tem que esperar, aguardar um pouquinho, né. Bem, mas se a gente for comparar com anos atrás, né, até com essa mesma comparação que você disse, né, que antigamente o diagnóstico que se tinha era pós-morte, então, ou seja, era um diagnóstico que era para uma investigação para ser utilizada mais futuramente, estava muito mais distante, né? Hoje em dia já está com uma possibilidade um pouco mais próxima, então é aguardar questão de tempo aí, questão de, sei lá, de alguns anos, de repente, ou até antes, né? Porque a cada ano vai melhorando cada vez mais, né? Essa parte da medicina como geral, né? Principalmente medicina de diagnóstico, né? A medicina diagnóstica, ela tem melhorado. Ela ainda tem que melhorar ainda um pouco mais em alguns aspectos, ainda faltam, né? Ainda temos alguns diagnósticos que são bem arcaicos, né? Principalmente voltados para o cuidados com mulher, que realmente os diagnósticos femininos são ridículos. Mas tem alguns masculinos também que são bem... Sim, com certeza. Né? Se a gente for levar em consideração, a mulher, ela se cuida muito mais do que os homens, né? Basta a gente observar aí quem frequenta mais o médico, né? A gente vai ver que as mulheres, nessa questão da prevenção, essa questão preventiva, ela historicamente frequenta mais o médico do que os homens, né? Então, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou brincando, mas se a gente parar para observar, a mulher, ela se cuida mesmo, né? Nesse sentido, pelo menos
sentido de saúde, ela se cuida muito, muito mais do que de uma forma muito mais efetiva do que o homem. Agora, eu acho que trazendo aí para o pessoal que está curioso, né, com relação à memória no Alzheimer, né, só para a gente esclarecer, né, não, como eu falei, a pessoa que ela é acometida pela demência, né, e sobretudo pelo Alzheimer, ela é uma pessoa que ela desenvolveu suas habilidades cognitivas, suas habilidades, né, suas funções executivas ao longo da sua vida, isso chegou a um nível máximo, né, e a partir de um certo momento houve esse declínio. Né? Então, a partir do momento que a doença começa a comprometer a questão da memória, a pessoa ela começa a perder memórias de coisas recentes. Entretanto, se observa que memórias antigas estão preservadas. Né? É importante a gente lembrar isso. Né? Então, a gente observa esse fenômeno que a gente chama de amnésia anterógrada. Né? Então, é uma forma de esquecimento diferenciado, ou seja, a pessoa não consegue se lembrar do que ela comeu, né, por exemplo, do que ela acabou de comer, ela não consegue se lembrar da visita que acabou de sair, ela muitas vezes não consegue lembrar o que ela fez durante o seu dia ali, mas ela lembra de coisas do passado, né, coisas lá de trás. Isso está preservado no que a gente chama ali de reserva cognitiva, né? Então, e aí vale lembrar, a gente trazer essa informação também, que muitas pessoas às vezes acham que o Alzheimer é uma doença de rico, mas ela não é. Né? As pessoas trazem, do Alzheimer é uma doença de rico, né? É difícil você ver pessoas de baixa renda acometidas pelo Alzheimer. Não é verdade isso, né? Agora, o que a gente pode trazer com relação a essas questões sociais, né, de nível econômico e tal, é que as pessoas que se beneficiam ao longo da vida de um nível educacional maior, né, elas, quando são acometidas pela doença de Alzheimer, esse acometimento ele tende a ser menos prejudicial do que uma pessoa que, por exemplo, é analfabeta, não teve acesso efetivo ali educacional, não teve um suporte, né, e pessoas de baixa renda, né, de uma renda menos favorável, elas têm esse acometimento muito mais significativo, né? E justamente por conta dessa reserva cognitiva que acaba fazendo muita diferença lá na frente, a partir do momento que a pessoa é acometida pela doença do Alzheimer. Então, inclusive tem um documentário muito, muito interessante, tem disponível no YouTube, que chama Alzheimer na Periferia. Né? É um documentário muito interessante que eles trazem esses relatos, né, esses casos reais aí, e mostrando, logicamente, que o Alzheimer não é uma doença de classe alta, né? Não é uma doença de rico, como se fala aí algumas pessoas. Ela comete, sim, essas pessoas, inclusive essas pessoas de renda, classe social mais baixa, elas são acometidas mais severamente pela doença. Né? Então, não só no fator educacional, mas no fator de saúde, de qualidade de saúde. Ou seja, a pessoa que ela tem um nível socioeconômico muito mais avantajado, ela tem um acesso à saúde melhor, ela tem um melhor acesso à educação, né? A esses fatores, como eu disse lá no início, fatores protetivos. Diferentemente dessas pessoas que são de classes sociais mais baixas, que não consegue, por conta da sua condição, muitas vezes, fazer um controle efetivo do diabetes, não consegue fazer um controle efetivo da pressão arterial, não tem um acesso à saúde de qualidade, não tem um nível de escolaridade
significativo. Então, todos esses fatores, né, fatores externos, né, eles impactam de uma forma significativa, assim, no curso da doença. Né? Então, é claro que, né, só para quem está assistindo aí não achar que, então, né, significa se eu sou de uma classe alta que eu não tenho chance de ter Alzheimer ou vou ter Alzheimer muito suave, assim. Na verdade, não, né? Se o fator biológico não for favorável, independente se você teve né, uma qualidade de vida muito alta, isso não vai influenciar nada se, né, essa questão biológica for desfavorável, né, e vice-versa. Então, mas é importante a gente trazer essa informação de fatores externos que podem impactar aí nesse curso da doença. Então, como eu falei, a memória no Alzheimer, ela é afetada de uma forma significativa, ela não é o principal sintoma, não é o único sintoma da doença, né? Existem muitos outros, como eu falei, mudança de comportamento e tal, mas na questão da memória, essa memória é diferenciada, né? Ou seja, a pessoa ela consegue se lembrar de coisas passadas, porém essa memória atual assim, ela está mais prejudicada porque a pessoa, por conta da doença, a partir do acometimento, dos primeiros sintomas da doença, ela não consegue codificar novas memórias, né? Ela não consegue armazenar, não consegue codificar e não consegue armazenar novas memórias, né? Então, por conta disso, que a pessoa não consegue se lembrar de fatos recentes, mas de fatos lá atrás, lá de trás, ela consegue trazer, sim, para a memória, né? Porque como ela chegou até um desenvolvimento X da sua idade, isso ficou preservado nessa reserva cognitiva que eu mencionei. Mas a partir do acometimento da doença, isso não pode ser mais armazenado, isso não dá mais para ser codificado pelo cérebro. Entendi. Bom, então, a partir daí, né, vamos responder a pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Então, a pergunta que recebemos hoje foi que pessoas com Alzheimer precoce, ou seja, diagnosticado precocemente, né, podem ter chances de retardar perda de memória passada com a ajuda de medicamentos? E aí eu acrescento ainda mais. E tem outra forma também, além dos medicamentos, né, se há possibilidade também, de forma não medicamentosa, de melhorar sim, isso? Sim. Existem alguns medicamentos, né, que atuam ali nessa questão, nessa função mesmo de pelo menos retardar os prejuízos, né, do avanço da doença, né, são medicamentos que atuam ali deflagrando ali uma descarga adrenérgica ali de acetilcolina, por exemplo, né, que é um neurotransmissor fundamental nessa questão desses sintomas do Alzheimer. Então, existem, sim, medicamentos, né? Formas farmacológicas existem, né? Estão disponíveis aí no mercado, né? Vamos dizer assim, claro que com prescrição médica, né? É sempre importante a gente lembrar. Mas existem outras formas também, formas não farmacológicas, como, por exemplo, terapia ocupacional, é muito importante também. Isso, a pessoa acometida pelo Alzheimer pode acabar se beneficiando, né? Existem estratégias de reabilitação cognitiva, por exemplo, reabilitação da linguagem, né? Quando a fase da doença já afetou a questão da linguagem, né? Então, existe essa questão de você, essas terapias, né? Que são métodos não farmacológicos que podem aí trazer um benefício significativo para a pessoa que está acometida pela doença de Alzheimer, né? Então, fisioterapia também, né?
um acompanhamento nutricional, né, para trazer essas questões da alimentação, né, da pessoa ela redescobrir, vamos dizer assim, alguns alimentos, né, e a forma, né, até mesmo para estimular a mastigação, porque muitas vezes até mesmo a questão da mastigação ela fica prejudicada no Alzheimer, né, e não é que a pessoa que tem um prejuízo no cérebro, que a pessoa não consegue movimentar a boca para mastigar, é que ela perde muitas vezes essa memória dessa relação de como se alimentar, né? Então, ela tem esse prejuízo e é até por isso que essas pessoas acometidas pelo Alzheimer precisam da terapia, quando eu falo fazer a terapia, né, esses métodos não farmacológicos, tanto para o paciente demenciado quanto para a família. Isso é fundamental, né? Até para você saber ali como você lidar com aquele comportamento, de que forma, tudo isso para gerar menos estresse, né, e até para você aí que está cuidando de uma pessoa com a doença de Alzheimer, não acabar adoecendo por um fator de estresse, né, um fator estressante que pode trazer, sim, a gente sabe, né, vários prejuízos aí para a saúde. Então, sim, existem esses métodos farmacológicos e também não farmacológicos, né? Então vale a pena a gente se informar quanto a esses métodos aí, mas claro, sempre com uma orientação profissional. Com certeza, não, com certeza. Então, para a gente terminar, né, de uma forma geral, foi maravilhoso, mas para finalizarmos, a gente pode dizer que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que afeta funções cognitivas e executivas, e às vezes você tem a união, né, de uma alteração da memória e da parte executiva ao mesmo tempo, e aí por isso que você tem, por exemplo, uma dificuldade na mastigação, uma dificuldade na deglutição, às vezes também, né? Sim, sim. Outras atividades tidas como habituais, como o nosso habitual. E até simples, né? Por isso a parte executiva. E que antigamente era considerado como uma doença de rico, porque se a gente for também analisar, provavelmente era porque até então só os ricos conseguiam ter a possibilidade do diagnóstico. Exatamente. Então, por isso que só eles eram diagnosticados com Alzheimer, né? E hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma possibilidade pelo SUS de ter esse diagnóstico para todos, né? Ainda há pontos a serem melhorados nesse diagnóstico e existem pesquisas relacionadas para termos um diagnóstico melhor e vamos ter, com certeza, né? Mas falta ainda um tempinho aí, então aguardem, calma. Então, se você estiver com alguém, algum parente, algum amigo que tenha disposto alguns sinais e alguns desses sintomas que dissemos hoje, né, nesta live, envolvendo a parte comportamental, envolvendo a parte de memória. Então, procure inicialmente um clínico geral. Esse clínico geral, se for diagnosticado inicialmente já um Alzheimer, ele poderá passar para outros especialistas, como neurologistas, como psiquiatras. E aí, a partir daí, você tem um conjunto de especialistas como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, tendo uma atividade física, uma melhoria na qualidade de vida, provavelmente uma melhor qualidade de alimentação, você terá também uma melhor qualidade de vida para esse paciente. E então, eu acho que é isso. E nós temos perfeito resumo. 30 segundos para encerrar. Nossa Senhora! Isso aí. Consegui resumir. Então, Ariel, muito obrigada mais uma vez pela sua Eu que presença, agradeço. todo o seu conhecimento. É sempre muito bom a sua participação. E muito obrigada a todos que participaram aqui ao vivo, pelas perguntas que foram feitas também. Muito obrigada a todos. E se tiverem alguma dúvida a mais, por favor, enviem nos comentários. Então é isso. Muito obrigada, viu, Ariel? Obrigado. Tchau, tchau. Os cuidadores são os próprios familiares, né?
e que a gente observa aí também um nível de estresse muito grande nesses familiares, né? Então, a terapia, quando eu falo fazer a terapia, né, esses métodos não farmacológicos, tanto para o paciente demenciado, quanto para a família. Isso é fundamental, né? Até para você saber ali como você lidar com aquele comportamento, de que forma, tudo isso para gerar menos estresse, né? E até para você aí que está cuidando de uma pessoa com a doença de Alzheimer, não acabar adoecendo por um fator de estresse, né? Um fator estressante que pode trazer, sim, a gente sabe, né, vários prejuízos aí para a saúde. Então, sim, existem esses métodos farmacológicos e também não farmacológicos, né? Então, vale a pena a gente se informar quanto a esses métodos aí, mas, claro, sempre com uma orientação profissional. Com certeza, não, com certeza. Então, para a gente terminar, né, de uma forma geral, foi maravilhoso, mas para finalizarmos, a gente pode dizer que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta funções cognitivas e executivas, e às vezes você tem a união, né, de uma alteração da memória e da parte executiva ao mesmo tempo, e aí por isso que você tem, por exemplo, uma dificuldade na mastigação, uma dificuldade na deglutição, às vezes também, né? Sim, sim. Outras atividades tidas como habituais, como o nosso habitual. E até simples, né? Por isso a parte executiva. E que antigamente era considerado como uma doença de rico, porque se a gente for também Familiares, né? Então, a terapia, quando eu falo fazer a terapia, né, esses métodos não farmacológicos, tanto para o paciente demenciado, quanto para a família. Isso é fundamental, né? Até para você saber ali como você lidar com aquele comportamento, de que forma, tudo isso para gerar menos estresse, né? E até para você aí que está cuidando de uma pessoa com a doença de Alzheimer, não acabar adoecendo por um fator de estresse, né? Um fator estressante que pode trazer, sim, a gente sabe, né, vários prejuízos aí para a saúde. Então, sim, existem esses métodos farmacológicos e também não farmacológicos, né? Então, vale a pena a gente se informar quanto a esses métodos aí, mas, claro, sempre com uma orientação profissional. com certeza, não, com certeza. Então, para a gente terminar, né, de uma forma geral, foi maravilhoso, mas para finalizarmos, a gente pode dizer que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta funções cognitivas e executivas, e às vezes você tem a união, né, de uma alteração da memória e da parte executiva ao mesmo tempo, e aí por isso que você tem, por exemplo, uma dificuldade na mastigação, uma dificuldade na deglutição, às vezes também, né? Sim, sim. Outras atividades tidas como habituais, como o nosso habitual. E até simples, né? Por isso a parte executiva. E que antigamente era considerado como uma doença de rico, porque se a gente for também analisar, provavelmente era porque até então só os ricos conseguiam ter a possibilidade do diagnóstico. Então, Exatamente. então, por isso que só eles eram diagnosticados com Alzheimer, né? E hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma possibilidade pelo SUS de ter esse diagnóstico para todos, né? Ainda há pontos a serem melhorados nesse diagnóstico e existem pesquisas relacionadas para termos um diagnóstico melhor e vamos ter, com certeza, né? Mas falta ainda um tempinho aí, então aguardem, calma. Então, se você estiver com alguém, algum parente, algum amigo que tenha disposto alguns sinais e alguns desses sintomas que dissemos hoje, né, nesta live, envolvendo a parte comportamental, envolvendo a parte de memória. Então, procure inicialmente um clínico geral. Esse clínico geral, se for diagnosticado inicialmente, já
um Alzheimer, ele poderá passar para outros especialistas, como neurologistas, como psiquiatras. E aí, a partir daí, você tem um conjunto de especialistas como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, tendo uma atividade física, uma melhoria na qualidade de vida, provavelmente uma melhor qualidade de alimentação, você terá também uma melhor qualidade de vida para esse paciente. E então, eu acho que é isso. E nós Exatamente. temos Perfeito resumo. 30 segundos para encerrar. Nossa Senhora! Isso aí. Consegui resumir. Então, Ariel, muito obrigada mais uma vez pela sua Eu que presença, agradeço. todo o seu conhecimento. É sempre muito bom a sua participação. E muito obrigada a todos que participaram aqui ao vivo, pelas perguntas que foram feitas também. Muito obrigada a todos. E se tiverem alguma dúvida a mais, por favor, enviem nos comentários. Então é isso. Muito obrigada, viu, Ariel? Obrigado. Tchau, tchau.